Minha irmã destruiu o carro do meu marido de propósito, só porque ele não aceitou me trair e se casar com ela. E ainda mentiu para nossos pais, dizendo que ele bateu nela enquanto estava bêbado. Agora ela está no hospital, depois que foi atacada pelo nosso cachorro quando tentou invadir minha casa. Eu tenho 28 anos e sou casada com meu marido Daniel há 4 anos. Temos uma casa própria, 2 cachorros grandes da raça pastor alemão. E até semana passada eu achava que tinha uma vida normal e feliz. Minha irmã mais nova, vamos chamá-la de Sarah, tem 24 anos e sempre foi complicada. Desde pequenas, ela sempre teve ciúmes de mim, mas eu sempre achei que era coisa normal entre irmãs, sabe? Sarah nunca conseguiu manter um relacionamento sério. Ela tem um histórico perturbador de se envolver especificamente com homens casados e causar drama devastador por onde passa. Há 2 anos, ela se envolveu com um vizinho casado e quando a esposa descobriu, Sarah quase apanhou na rua. A mulher literalmente a encontrou saindo do motel com o marido dela e partiu para cima da Sarah aos gritos. Se não fosse por algumas pessoas que intervieram, Sarah teria levado uma surra memorável. Mesmo assim, ela ainda continuou perseguindo o homem por meses até a família dele ter que se mudar de cidade. Ano passado, ela destruiu o casamento de um primo nosso. Sarah começou a mandar mensagens para a esposa dele, inventando que o marido estava tendo um caso e enviando evidências falsas. Quando o primo descobriu que era Sarah criando toda a confusão, ele a confrontou em uma reunião de família. A briga foi tão feia que meu tio teve que expulsar Sarah de casa fisicamente. O casamento do primo acabou mesmo assim, porque a confiança já estava destruída pelas mentiras dela. Nossos pais sempre passaram a mão na cabeça dela, dizendo que era só uma fase e que ela ia amadurecer. Eu, sendo a filha mais velha e responsável, sempre levei a culpa quando algo dava errado entre nós. Vocês conhecem o tipo, né? A filha perfeita que tem que ser o exemplo e nunca pode reclamar de nada. O problema começou há cerca de 6 meses, quando Sarah começou a aparecer em casa com mais frequência. No início eu achei estranho, mas pensei que talvez ela só quisesse passar mais tempo com a família. Daniel sempre foi educado com ela, como é com todas as pessoas, mas eu comecei a notar alguns comportamentos esquisitos da minha irmã. Ela sempre encontrava desculpas para tocar no meu marido, fazer comentários sobre como ele era bonito e gentil, e ficava perguntando detalhes íntimos sobre nosso relacionamento que definitivamente não eram da conta dela. Eu tentei conversar com Daniel sobre isso, mas ele disse que eu estava sendo paranoica. Ele achava que Sarah era só muito extrovertida e que eu estava interpretando mal as coisas. Eu comecei a duvidar de mim mesma, pensando que talvez ele estivesse certo. Afinal, ela era minha irmã. Por que eu estaria pensando essas coisas horríveis sobre ela? As coisas escalaram rapidamente há cerca de 2 meses. Sarah começou a aparecer em casa quando eu não estava, sempre com alguma desculpa esfarrapada. Dizia que havia esquecido algo, ou que queria pegar emprestado alguma coisa, ou que só queria conversar com Daniel sobre assuntos de família. Meus vizinhos começaram a comentar que viram minha irmã no meu quintal várias vezes quando eu não estava em casa. Quando confrontei Daniel, ele confirmou que ela realmente havia aparecido algumas vezes, mas disse que foram visitas rápidas e inocentes. Eu instalei câmeras de segurança sem contar para ninguém. Sei que pode parecer extremo, mas meu instinto estava gritando que algo estava errado. E vocês não têm ideia do que eu descobri. Sarah não estava só aparecendo em casa quando eu saía. Ela estava literalmente stalkeando nossa rotina, anotando os horários que eu saía para o trabalho, quando Daniel chegava em casa, quando passeávamos com os cachorros. Ela tinha um caderninho com nossa rotina completamente mapeada. Mas a pior parte foi quando eu vi as gravações dela tentando se aproximar do Daniel de maneiras completamente inadequadas. Ela aparecia com roupas cada vez mais provocantes, inventava problemas pessoais para que ele a consolasse. E em uma ocasião específica que me deixou completamente chocada, ela literalmente se jogou em cima dele e tentou beijá-lo. Daniel a empurrou e disse claramente que ela estava sendo inadequada, que ele era casado comigo e que ela precisava parar com aquilo imediatamente. Eu confrontei minha irmã na semana seguinte. Mostrei as gravações e exigi uma explicação. A reação dela foi assustadora. Em vez de ficar com vergonha ou pedir desculpas, Sarah ficou furiosa comigo. Ela disse que eu era uma idiota por não perceber que Daniel não me amava de verdade, que ele só estava comigo por conveniência, e que se eu fosse uma boa irmã, eu deixaria ele ficar com quem realmente o fazia feliz. Quando disse que essa pessoa era ela, eu quase caí para trás. Sarah então confessou que estava apaixonada por Daniel desde o primeiro dia que o conheceu, há 4 anos. Ela disse que sempre achou que ele havia escolhido a pessoa errada, e que estava só esperando a oportunidade certa para salvá-lo de um casamento infeliz. Quando disse que nosso casamento era infeliz, eu perguntei onde diabos ela havia tirado essa ideia. A resposta dela me deixou sem palavras.
Ela disse que havia criado perfis falsos nas redes sociais para monitorar nossas atividades, que havia hackeado meu telefone há meses e que sabia de todos os nossos problemas conjugais normais que qualquer casal tem. Sim, vocês leram certo. Minha própria irmã havia hackeado meu telefone e estava basicamente espionando minha vida há meses. Ela sabia sobre discussões bobas que tivemos, sobre problemas financeiros temporários, sobre qualquer coisa que pudesse usar para justificar sua obsessão doentia pelo meu marido. Quando exigi que ela deletasse tudo e parasse imediatamente com esse comportamento, ela riu na minha cara e disse que era tarde demais, que Daniel já sabia a verdade sobre quem eu realmente era. Eu corri para casa e contei tudo para Daniel. Pela primeira vez, ele realmente entendeu a gravidade da situação. Nós decidimos cortar completamente o contato com Sarah e informar nossos pais sobre o que estava acontecendo. Também decidimos trocar todas as fechaduras de casa e reforçar nossa segurança. Eu achei que isso seria suficiente para ela entender que precisava nos deixar em paz. Edit 1. Muita gente perguntando sobre as câmeras. Sim, eu ainda tenho todas as gravações e já mostrei para nossos pais. Eles ficaram chocados, mas ainda estão tentando minimizar a situação, dizendo que Sarah só precisa de ajuda psicológica. Edit 2. Para quem está perguntando sobre envolver a polícia, na época eu não achei que fosse necessário, porque ela era minha irmã, e eu achava que conseguiríamos resolver em família. Grande erro meu. Edit 3. Daniel está me apoiando 100% em tudo isso. Algumas pessoas estão insinuando que ele fez alguma coisa para encorajar Sarah, mas as gravações mostram claramente que ele sempre foi firme em rejeitá-la. Atualização. 1. Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois que postei a primeira parte. Sarah escalou tudo para um nível que eu nem imaginava ser possível. Estou literalmente com as mãos tremendo escrevendo isso porque acabou de rolar a maior briga da minha vida com meus pais, e eu descobri coisas sobre minha irmã que me fizeram questionar se eu realmente a conheço. Depois que cortamos contato com Sarah, ela ficou 2 semanas sumida. Nossos pais ficaram me pressionando para resolver a situação, dizendo que família é família e que eu estava sendo dramática demais. Eles queriam que eu perdoasse minha irmã e fingisse que nada havia acontecido. Minha mãe chegou ao ponto de dizer que eu estava destruindo a família por causa de ciúmes bobos e que Sarah só estava passando por uma fase difícil. Durante essas 2 semanas de silêncio, eu realmente achei que talvez ela tivesse entendido a mensagem e seguido em frente. Daniel e eu começamos a relaxar um pouco, pensando que o pior havia passado. Continuamos com nossa rotina normal, mas mantivemos as câmeras instaladas por precaução. Mas logo descobrimos que Sarah não estava quieta. Ela estava planejando. Durante esse período, ela havia começado uma campanha silenciosa contra nossa família inteira. Vários primos nossos começaram a receber mensagens anônimas nas redes sociais com fotos minhas e do Daniel, alegando que éramos pessoas perigosas e que a família deveria se afastar de nós. Meu primo Nathan me ligou perguntando se eu sabia que alguém estava espalhando rumores sobre mim. Ele havia recebido uma mensagem detalhada, alegando que eu tinha histórico de violência doméstica e que havia agredido Sarah várias vezes ao longo dos anos. A mensagem incluía até mesmo datas específicas de supostos incidentes. Minha prima Amy também recebeu mensagens similares, mas sobre Daniel. As mensagens diziam que ele era que batia em mim e que a família deveria fazer uma intervenção para me salvar dele. Sarah havia criado uma narrativa complexa e convincente, usando detalhes íntimos sobre nossa família que só ela poderia saber. O mais cruel é que ela estava usando informações pessoais que eu havia compartilhado com ela ao longo dos anos contra mim. Por exemplo, quando Daniel e eu tivemos uma discussão maior alguns anos atrás sobre dinheiro, Sarah transformou isso em evidência de que ele era controlador e abusivo. Quando mencionei uma vez que Daniel havia bebido demais em uma festa e passado mal, isso se tornou prova de que ele era alcoólatra. Na 3ª semana, as coisas começaram a ficar estranhas de novo. Começamos a receber ligações mudas no meio da madrugada de números diferentes. Alguém tocava nossa campainha e corria antes que chegássemos na porta. Nossos cachorros, que normalmente são super tranquilos, começaram a ficar agitados durante a noite, latindo para o nada no quintal. Daniel encontrou o pneu do carro dele furado 3 vezes em uma semana, sempre quando estava estacionado na rua perto do nosso trabalho. Eu tinha certeza de que era Sarah, mas não tinha provas concretas. As câmeras da nossa casa não mostravam nada porque esses incidentes aconteciam longe de casa. Quando tentei conversar com meus pais sobre isso, eles disseram que eu estava sendo paranoica e que estava culpando Sarah injustamente por coisas que poderiam ser coincidência. A situação explodiu na sexta-feira passada. Daniel estava voltando do trabalho quando viu Sarah no estacionamento da empresa dele. Ela estava encostada no carro dele, mexendo no telefone como se estivesse esperando alguém. Quando o viu chegando, ela sorriu e acenou como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Daniel me ligou imediatamente e colocou no viva voz para eu escutar a conversa. Sara disse que queria conversar com ele a sós, que tinha coisas importantes para falar sobre nosso casamento. Quando Daniel disse que não tinha nada para conversar e que ela precisava ir embora, Sara começou a chorar e dizer que ele não entendia o quanto ela o amava. Ela disse que eu havia contado mentiras sobre ela para virá-lo contra ela, e que se ele desse uma chance, ela provaria que eram perfeitos um para o outro. Daniel foi super firme. Disse que era casado comigo, que amava a mim, e que nunca, em hipótese alguma, se interessaria por ela romanticamente. Ele pediu para ela parar de perseguir nossa família e seguir com a vida dela. A reação de Sara foi assustadora. Ela começou a gritar que ele estava sendo manipulado por mim, que eu era uma pessoa horrível que não merecia ele, e que ela ia provar para todo mundo quem eu realmente era. Daniel entrou no carro e foi embora, mas Sara o seguiu. Ela literalmente seguiu o carro dele até nossa casa, buzinando e gritando pela janela coisas como: "Você vai se arrepender, e ela não vai ter você se eu não puder ter." Nossos vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Foi humilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. Nós chamamos a polícia, mas quando eles chegaram, Sara já tinha ido embora. Os policiais disseram que sem flagrante ou ameaças diretas comprovadas, não havia muito que eles pudessem fazer além de registrar um boletim de ocorrência. Eles sugeriram que procurássemos uma medida protetiva se o comportamento continuasse. No sábado de manhã, acordamos e o carro do Daniel estava completamente destruído. Não estou falando de arranhões ou pneus furados. Estou falando de janelas quebradas, tinta jogada por toda a carroceria, faróis estilhaçados, e o que parecia ser substância corrosiva corroendo a pintura em vários pontos. Alguém havia literalmente destroçado o carro durante a madrugada. As câmeras da rua pública não funcionavam naquela área, e nossas câmeras de casa não alcançavam onde o carro estava estacionado. Nós chamamos a polícia novamente, e desta vez eles levaram mais a sério. Fizemos outro boletim de ocorrência, desta vez por vandalismo e destruição de propriedade. Eu liguei para meus pais chorando, contando sobre o carro. Esperava que eles finalmente entendessem a gravidade da situação. A reação deles me deixou chocada. Em vez de ficarem preocupados ou oferecerem apoio, eles começaram a questionar se tínhamos certeza de que havia sido Sara. Perguntaram se não tínhamos outros inimigos, se Daniel não havia se envolvido em alguma confusão, se eu não estava sendo injusta com minha irmã. Quando disse que obviamente havia sido Sara, meu pai disse que eu estava sendo ridícula, que minha irmã jamais faria uma coisa dessas, e que eu precisava parar de acusá-la sem provas. Minha mãe disse que Sara havia ligado para eles na noite anterior, chorando e dizendo que eu estava espalhando mentiras sobre ela para toda a família. Foi nesse momento que descobri a próxima fase do plano da minha irmã. Sara havia contado para nossos pais que Daniel havia tentado forçá-la a fazer coisas inapropriadas com ele, e que quando ela recusou, ele ficou agressivo e a intimidou. Ela disse que eu sabia de tudo, e estava encobertando meu marido porque tinha medo de ficar sozinha. Vocês conseguem imaginar meu choque? Minha própria irmã havia inventado uma história de comportamento inapropriado contra meu marido, para virar meus pais contra nós. E o pior, eles acreditaram nela. Meu pai disse que sempre achou Daniel estranho, e que não estava surpreso. Minha mãe disse que eu era uma idiota por defender um homem em vez da minha própria irmã. Eu mostrei as gravações das câmeras de segurança para eles pelo telefone, onde dava para ver claramente Sara se jogando em cima do Daniel e ele a rejeitando. Sabe qual foi a reação? Meu pai disse que as gravações podiam ter sido editadas, e minha mãe disse que Daniel provavelmente havia feito outras coisas que não foram gravadas. A conversa terminou com meus pais dizendo que não queriam mais falar comigo até eu voltar à razão e parar de defender meu marido com conduta inadequada. Eles desligaram o telefone na minha cara. Edit 1. Gente, eu nunca me senti tão sozinha na vida. Perdi minha família inteira por causa das mentiras da minha irmã. Edit 2. Sim, nós temos seguro do carro, mas vai ser um processo longo para conseguir o dinheiro. Enquanto isso, Daniel está tendo que usar transporte público para ir trabalhar. Edit 3. Para quem está sugerindo um investigador particular, estamos considerando. Mas é caro e nosso orçamento está apertado por causa do carro. Edit 4. Alguns estão perguntando se Daniel realmente não deu nenhum sinal para Sara. Pessoal, eu moro com esse homem há 4 anos. Eu sei quando ele está mentindo, e as gravações mostram tudo. Ele sempre foi fiel. Atualização 2. Vocês não vão acreditar na reviravolta que essa história tomou. Eu achei que já tinha visto o pior da minha irmã, mas ela conseguiu superar todas as minhas expectativas de forma aterrorizante. Estou escrevendo isso do hospital, e minha vida virou um caos completo. Depois da história do carro destruído e das mentiras para nossos pais, Daniel e eu decidimos que precisávamos tomar medidas mais sérias. Contratamos um advogado e entramos com pedido de medida protetiva contra Sara. Também instalamos mais câmeras ao redor da casa,
e reforçamos toda a segurança. Por uma semana, as coisas ficaram quietas. Não recebemos ligações mudas, não tivemos mais incidentes, e eu comecei a ter esperança de que, finalmente, Sarah havia entendido que estávamos falando sério. Daniel conseguiu um carro emprestado de um amigo enquanto resolvia a situação do seguro. Na terça-feira passada, eu estava no trabalho quando Daniel me ligou em pânico. Ele disse que Sarah havia aparecido no escritório dele e havia feito uma cena gigantesca na frente de todos os colegas. Ela entrou gritando que ele tinha conduta inadequada, que havia tentado machucá-la de forma grave e que todos precisavam saber que tipo de pessoa ele realmente era. A segurança do prédio teve que removê-la à força, mas o estrago já estava feito. Os colegas de Daniel ficaram olhando ele de forma estranha, e o chefe chamou ele para uma conversa particular. Felizmente, Daniel já havia contado a situação para alguns amigos próximos do trabalho, então ele teve algumas pessoas defendendo ele, mas a situação ficou extremamente desconfortável. Nós fomos direto para a delegacia fazer outro boletim de ocorrência, desta vez por calúnia e difamação. O policial que nos atendeu disse que a medida protetiva provavelmente seria aprovada rapidamente, considerando o histórico de comportamento da Sarah. Na quinta-feira de manhã, recebemos uma ligação dos nossos vizinhos. Eles disseram que havia uma viatura na nossa rua e que queriam saber se estava tudo bem. Quando chegamos em casa, descobrimos que Sarah havia ligado para a polícia dizendo que Daniel havia feito mal a ela na noite anterior e que ela estava com medo da vida dela. Vocês conseguem imaginar a humilhação? Meu próprio marido sendo investigado por conduta inadequada por causa das mentiras da minha irmã. Felizmente, nossas câmeras de segurança mostravam que nós tínhamos estado em casa a noite inteira e que Sarah não havia nem aparecido na nossa rua. Também tínhamos recibos de um restaurante onde jantamos, provando nossa localização. Os policiais foram super profissionais, mas dava para perceber que eles estavam desconfortáveis com a situação. Eles disseram que iam investigar as alegações, mas que por enquanto não havia evidências de que Daniel tivesse feito alguma coisa. Foi quando eu descobri o quão longe Sarah estava disposta a ir. Na sexta-feira, ela apareceu na casa dos nossos pais com o rosto machucado e roupas rasgadas, dizendo que Daniel havia a machucado enquanto estava bêbado. Ela inventou uma história detalhada sobre como ele havia aparecido na casa dela de madrugada, completamente alcoolizado, exigindo que ela se relacionasse com ele. Segundo a versão da Sarah, quando ela recusou, Daniel ficou agressivo. Ela disse que ele havia a empurrado, rasgado suas roupas e tentado forçá-la a fazer coisas que ela não queria. Ela também disse que eu sabia de tudo e estava ajudando a encobrir as atitudes do meu marido porque dependia financeiramente dele. Meus pais acreditaram em cada palavra. Eles ligaram para mim aos berros, dizendo que eu era uma vergonha como filha e como mulher. Minha mãe disse que nunca mais queria me ver na vida, e meu pai disse que se eu não deixasse Daniel imediatamente, eles iam fazer com que ele fosse preso por agressão e tentativa de forçar algo. Quando tentei explicar que era tudo mentira, que tínhamos provas de que Daniel estava comigo a noite inteira, eles disseram que eu estava tão manipulada que não conseguia ver a verdade. Minha mãe chegou ao ponto de dizer que Sarah havia mostrado fotos dos machucados para ela, e que não tinha como eu negar as evidências. Eu desliguei o telefone e chorei por horas. Daniel me encontrou no chão da cozinha, completamente despedaçada. Ele me abraçou e disse que íamos superar isso juntos, que a verdade sempre vem à tona no final. No sábado de manhã, nosso advogado ligou com más notícias. Sarah havia registrado um boletim de ocorrência formal contra Daniel, alegando agressão física e tentativa de forçar algo. Ela também havia tirado fotos dos supostos machucados e entregado como evidência. O advogado disse que mesmo com nossas provas de que Daniel estava comigo, a situação era delicada. Ele recomendou que Daniel ficasse longe de qualquer lugar onde Sarah pudesse estar, e que nós documentássemos absolutamente tudo. Foi quando eu tive uma ideia. Se Sarah estava disposta a se machucar para incriminar meu marido, quem garantia que ela não havia feito isso outras vezes? Eu comecei a pesquisar online sobre o histórico dela, e descobri coisas que me deixaram gelada. Sarah havia feito acusações similares contra pelo menos 2 ex-namorados nos últimos 3 anos. Em ambos os casos, ela havia alegado agressão física depois que eles terminaram os relacionamentos com ela. Em um dos casos, o rapaz quase foi preso, mas conseguiu provar sua inocência através de câmeras de segurança de um bar onde estava na hora da suposta agressão. Eu entrei em contato com esses 2 ex-namorados através de redes sociais. Ambos confirmaram que Sarah havia criado situações similares, chegando ao ponto de se machucar para fazer as acusações parecerem reais. Um deles ainda tinha mensagens onde Sarah admitia ter inventado tudo quando ele conseguiu provar sua inocência. Com essas informações, nosso advogado disse que tínhamos uma defesa muito mais forte. Ele entrou com uma petição para que as acusações contra Daniel fossem investigadas mais profundamente, apresentando o padrão de comportamento de Sarah. Edit 1. Para quem está perguntando como Sarah se machucou, descobrimos depois que ela tem histórico de autolesão para manipular situações.
ela é mais perturbada do que eu imaginava. Edit 2. Os dois ex-namorados se ofereceram para testemunhar a favor do Daniel. Aparentemente, Sarah causou trauma sério na vida desses caras. Edit 3. Sim, estamos considerando processar Sarah por falsas acusações, calúnia, difamação e destruição de propriedade. Nosso advogado está preparando tudo. Edit 4. Para quem está sugerindo terapia, Daniel e eu já marcamos sessões de terapia de casal para nos ajudar a lidar com todo esse trauma. Isso está afetando nosso relacionamento mesmo a gente sabendo que é tudo mentira. Edit 5. Meus pais se recusam a ouvir qualquer evidência que contradiga a versão da Sarah. É como se ela tivesse feito uma lavagem cerebral neles. Atualização 3. Gente, eu nem sei como começar a contar o que aconteceu. Estou literalmente em choque ainda. E mal consigo acreditar que minha própria irmã chegou ao ponto que chegou. Tudo que vocês leram nas partes anteriores foi só o aquecimento para o verdadeiro caos que minha vida se tornou. Depois de descobrirmos o histórico de Sarah com falsas acusações, nosso advogado estava confiante de que conseguiríamos limpar o nome do Daniel. Ele entrou com todos os documentos necessários e marcou uma audiência para a próxima semana. Por alguns dias, eu realmente achei que finalmente íamos ter paz. Na segunda-feira, Daniel voltou ao trabalho normalmente. A situação no escritório ainda estava tensa por causa da cena que Sarah havia feito, mas pelo menos nosso chefe estava sendo compreensivo. Daniel havia mostrado todas as evidências para ele, incluindo as câmeras de segurança e os depoimentos dos ex-namorados da Sarah. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da escola onde trabalho. Minha chefe disse que havia recebido uma ligação anônima, denunciando que eu estava casada com uma pessoa de comportamento inadequado e que não era seguro deixar crianças sob meus cuidados. Vocês conseguem imaginar? Sarah havia ligado para meu trabalho tentando destruir minha carreira também. Felizmente, minha chefe me conhece há anos e não acreditou na denúncia anônima, mas ela disse que precisava pelo menos fazer um registro interno do incidente. Foi humilhante ter que explicar toda a situação para ela, mas no final ela foi super compreensiva e disse que me apoiaria no que fosse preciso. Na terça-feira, as coisas escalaram de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Daniel estava voltando do trabalho quando viu Sarah parada na frente da nossa casa. Ela estava conversando com nossos vizinhos, e pela linguagem corporal, dava para perceber que estava contando alguma história dramática. Daniel me ligou antes de sair do carro, e nós decidimos que ele deveria ir para a casa de um amigo e me esperar lá. Eu cheguei primeiro e confrontei Sarah. O que ela disse me deixou sem palavras. Sarah disse que tinha direito de estar ali porque era propriedade da família, já que nossos pais haviam ajudado com o dinheiro da entrada da casa alguns anos atrás. Isso era tecnicamente verdade. Nossos pais realmente haviam emprestado dinheiro para nós na época, mas nós já tínhamos pago tudo de volta há mais de um ano. Ela disse que havia consultado um advogado e que tinha direitos sobre a propriedade. Quando eu disse que isso era absurdo e que ela precisava sair da nossa propriedade imediatamente, Sarah sorriu de uma forma que me deu arrepios. Ela disse que se eu não deixasse Daniel, ela ia tornar nossa vida um pesadelo até conseguir o que queria. Eu chamei a polícia, mas quando eles chegaram, Sarah já tinha ido embora. Nossos vizinhos estavam visivelmente desconfortáveis e evitaram fazer contato visual comigo. Depois, eu descobri que Sarah havia contado para eles que Daniel era violento e que ela estava tentando me salvar dele. Na quarta-feira de manhã, acordei com nossos 2 pastores alemães latindo desesperadamente no quintal. Quando fui ver o que estava acontecendo, encontrei Sarah tentando pular o muro dos fundos da nossa casa. Ela estava com uma mochila nas costas e o que parecia ser algumas ferramentas na mão. Eu gritei para ela sair imediatamente da nossa propriedade. Sarah me viu e, em vez de ficar com vergonha ou tentar fugir, ela riu e disse que estava só pegando algumas coisas que eram dela por direito. Quando perguntei que coisas, ela disse que Daniel havia prometido deixar ela morar conosco antes de eu fazer a cabeça dele contra ela. Os cachorros estavam ficando cada vez mais agitados, rosnando e latindo para Sarah. Eles nunca haviam reagido assim com ninguém da família, mas claramente sentiam que ela era uma ameaça. Sarah começou a gritar para eu controlar os cachorros, dizendo que eles eram perigosos e que ela ia processar a gente se eles a atacassem. Eu liguei para a polícia novamente, desta vez conseguindo mantê-los na linha enquanto Sarah ainda estava na propriedade. Quando os policiais chegaram, encontraram Sarah tentando forçar a porta dos fundos da nossa casa. Ela foi detida por invasão de propriedade e tentativa de arrombamento. Finalmente, tínhamos Sarah em flagrante fazendo algo ilegal. Eu achei que isso seria suficiente para acabar com toda essa confusão, como eu estava errada. Quando Sarah foi levada para a delegacia, ela começou a gritar para todos que conseguissem ouvir que estava sendo presa injustamente, que era vítima de violência doméstica, e que a polícia estava protegendo meu marido. Ela chegou ao ponto de se jogar no chão e se debater,
dizendo que Daniel havia a ameaçado seriamente se ela contasse a verdade. Nossos vizinhos viram toda a cena. Alguns ficaram claramente do nosso lado depois de ver o comportamento completamente descontrolado da Sarah, mas outros pareciam estar acreditando na performance dela. Na delegacia, Sarah continuou com a encenação. Ela disse que só estava tentando pegar suas coisas da nossa casa porque tinha medo de Daniel e que nós havíamos soltado os cachorros propositalmente para atacá-la. Ela também alegou que eu havia a ameaçado fisicamente e que estava sendo controlada pelo meu marido. O pior de tudo é que meus pais apareceram na delegacia para buscar Sarah. Em vez de ficarem envergonhados pelo comportamento dela, eles foram super agressivos comigo e com Daniel. Meu pai disse que íamos nos arrepender de ter armado para Sarah, e minha mãe disse que eu era uma filha desnaturada por colocar minha própria irmã na cadeia. A audiência foi marcada para a sexta-feira seguinte, mas Sarah foi liberada sob fiança paga pelos nossos pais. A medida protetiva finalmente foi aprovada, proibindo ela de chegar perto de nós ou da nossa propriedade, mas eu sabia que isso não ia parar ela. E eu estava certa. Na quinta-feira de manhã, Daniel chegou no trabalho e foi imediatamente chamado pelo RH. Alguém havia enviado e-mails anônimos para vários departamentos da empresa, incluindo a diretoria, alegando que Daniel estava sendo investigado por condutas impróprias e que representava um risco para as funcionárias. Os e-mails continham detalhes falsos sobre supostas vítimas e até mesmo números de processos judiciais inventados. O departamento de RH teve que abrir uma investigação formal, mesmo sabendo que as alegações pareciam suspeitas. Daniel foi suspenso temporariamente enquanto eles verificavam as informações. Quando tentaram rastrear os e-mails, descobriram que foram enviados de múltiplos endereços falsos, todos criados recentemente. Foi humilhante para Daniel ter que explicar toda a situação da Sarah para seus superiores e colegas. Felizmente, seu chefe direto o conhecia há anos e sabia do seu caráter, mas ainda assim foi extremamente constrangedor. A empresa teve que gastar recursos investigando alegações completamente falsas. Enquanto isso, Sarah também começou a atingir outros membros da família. Ela enviou mensagens anônimas para o trabalho do meu cunhado, marido da minha prima, alegando que ele estava desviando dinheiro da empresa. Meu cunhado trabalha na contabilidade de uma empresa pequena há mais de 10 anos e de repente se viu tendo que provar sua honestidade para os patrões. Sarah também ligou para a escola onde minha tia trabalha como professora, se passando por uma mãe preocupada e alegando que minha tia havia sido inadequada com uma criança. Minha tia quase foi demitida e teve que passar por uma investigação interna que durou semanas. O mais cruel é que Sarah estava fazendo isso porque esses familiares haviam começado a questionar o comportamento dela e apoiar a mim e ao Daniel. Era como se ela estivesse punindo qualquer pessoa da família que não acreditasse nas mentiras dela. Daniel e eu mal dormimos naquela noite. Os cachorros continuaram agitados, e eu tinha certeza de que Sarah estava rondando nossa casa, mesmo não conseguindo vê-la nas câmeras. Na sexta-feira de manhã, acordamos e descobrimos que alguém havia jogado tinta vermelha em toda a frente da nossa casa durante a madrugada. Nas janelas, estava escrito com tinta preta, criminoso e ele vai pagar. Vocês conseguem imaginar como foi humilhante ter que limpar aquilo tudo enquanto os vizinhos olhavam? Alguns se ofereceram para ajudar, mas outros claramente estavam julgando a gente. Foi quando eu tomei a decisão que mudou tudo. Edit 1. A audiência foi um caos completo. Sarah fez uma performance digna de Oscar, chorando e dizendo que temia pela vida dela. Felizmente, o juiz não engoliu a história. Edit 2. Nossos vizinhos estão divididos. Alguns perceberam que Sarah está fora de si, mas outros ainda acham que Daniel fez alguma coisa. É frustrante. Edit 3. Para quem está perguntando sobre mudança de endereço, estamos considerando, mas não é fácil financeiramente depois de todos os gastos com advogados e conserto do carro. Edit 4. As ligações de madrugada pararam depois que ameaçamos rastrear os números, mas tenho certeza que ela está planejando alguma coisa pior. Atualização 4. Pessoal, o que aconteceu desde minha última atualização foi além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Eu estava certa quando disse que Sarah estava planejando alguma coisa pior. O que ela fez foi tão extremo que ainda estou tentando processar tudo, e agora ela está no hospital depois de finalmente ter ido longe demais. Depois da história da tinta na nossa casa, Daniel e eu decidimos que não podíamos mais viver com esse nível de estresse e medo constante. Nós começamos a procurar outro lugar para morar, mesmo sabendo que seria um sacrifício financeiro enorme. Também contratamos uma empresa de segurança particular para fazer rondas na nossa rua durante a noite. Por uma semana, as coisas ficaram relativamente calmas. A medida protetiva parecia estar funcionando, pelo menos superficialmente. Não tivemos mais incidentes diretos, mas eu tinha certeza absoluta de que Sarah estava planejando alguma coisa. Era aquela sensação de estar sendo observada o tempo todo, sabe?
Na segunda-feira passada, Daniel estava no trabalho quando recebeu uma ligação do seu chefe. Alguém havia ligado para a empresa, alegando que Daniel havia cometido um crime grave contra uma menor de idade e que a empresa precisava demiti-lo imediatamente para proteger sua reputação. A ligação havia sido feita por uma mulher que se identificou como uma amiga da família da vítima. Obviamente era Sarah. Ela havia escalado as mentiras para um nível completamente novo, agora inventando que Daniel havia cometido um ato gravíssimo. O chefe do Daniel, felizmente, conhecia toda a situação e não acreditou na denúncia anônima, mas ele disse que a empresa ia precisar fazer uma investigação interna para se proteger legalmente. Daniel chegou em casa completamente destruído. Ele disse que não sabia quanto mais conseguiria aguentar, que mesmo sabendo que éramos inocentes, toda essa situação estava acabando com ele psicologicamente. Nós choramos juntos e decidimos que precisávamos tomar medidas mais drásticas. Na terça-feira, nosso advogado entrou com uma ação judicial contra Sarah por difamação agravada, falsas acusações, perseguição, invasão de propriedade e danos morais. Ele disse que tínhamos evidências suficientes para pedir uma indenização substancial e possivelmente até conseguir que ela fosse presa por mentir para a justiça. Aparentemente, essa foi a gota d'água para Sarah. Na quarta-feira à noite, eu estava sozinha em casa porque Daniel havia ficado até mais tarde no trabalho para compensar toda a confusão causada pelas ligações falsas. Eram por volta das 10 da noite quando nossos cachorros começaram a latir de forma desesperada. Eu olhei pelas câmeras de segurança e vi Sarah pulando o muro dos fundos. Desta vez, ela não estava tentando ser discreta. Ela estava com uma barra de ferro na mão e o que parecia ser uma lata de gasolina. Meu sangue gelou quando percebi suas intenções. Eu liguei para a polícia imediatamente e depois para Daniel, mas ele estava no trânsito voltando para casa. Sarah começou a tentar quebrar a porta dos fundos com a barra de ferro, gritando coisas como: "Se eu não posso ter ele, ninguém pode, e você vai pagar por ter roubado minha vida." Os cachorros estavam completamente descontrolados, latindo e tentando chegar até a porta dos fundos. Eu tranquei eles na sala da frente porque tinha medo de que Sarah pudesse machucá-los se conseguisse entrar. Meu maior medo era que ela realmente conseguisse entrar em casa e colocasse fogo na propriedade. Sarah conseguiu quebrar o vidro da porta dos fundos e estava tentando destravar a fechadura por dentro quando ouviu as sirenes da polícia se aproximando. Em vez de tentar fugir como qualquer pessoa normal faria, ela ficou completamente fora de si. Ela começou a gritar que ia acabar com tudo, que se não pudesse ter Daniel, ela ia destruir nossa vida completamente. Foi quando ela fez algo que me deixou completamente aterrorizada. Ela começou a derramar gasolina na parte de trás da casa. Eu estava no telefone com o operador da emergência quando vi Sarah acendendo um isqueiro. Eu gritei que ela estava tentando colocar fogo na casa, e o operador disse que os bombeiros já estavam a caminho junto com a polícia. Sarah conseguiu atear fogo em uma pequena área do quintal antes de perceber que a polícia havia chegado. Quando viu as luzes das viaturas, ela entrou em pânico completo e tentou pular de volta o muro para fugir. Foi aí que aconteceu o que vocês viram no título do meu post. Nossos 2 pastores alemães, que haviam sido treinados como cães de guarda quando eram filhotes, conseguiram sair da casa pelos fundos quando Sarah quebrou a porta. Eles estavam completamente agitados pelo cheiro de fumaça e pelo comportamento agressivo da Sarah. Quando Sarah tentou pular o muro, ela escorregou e caiu no quintal. Os cachorros, que já estavam vendo ela como uma ameaça há semanas, a cercaram. Sarah começou a gritar e tentar chutá-los, o que só deixou eles mais agressivos. Eu ouvi os gritos dela e corri para os fundos, gritando para os cachorros pararem. Quando cheguei lá, vi Sarah no chão com os 2 cachorros literalmente em cima dela. Eles não estavam tentando machucá-la gravemente, mas estavam claramente a imobilizando e rosnando de forma ameaçadora. Sarah estava gritando histericamente, dizendo que os cachorros eram perigosos e que eu havia treinado eles para atacá-la. Ela tinha marcas de mordida nos braços e nas pernas, mas nada que parecesse grave. A polícia chegou nesse exato momento e conseguiu controlar a situação. Os paramédicos foram chamados para atender Sarah, que estava tendo o que parecia ser um ataque de pânico completo. Ela continuava gritando que eu havia armado tudo para ela, que os cachorros haviam tentado machucá-la e que tudo era culpa do Daniel por tê-la rejeitado. Sarah foi levada para o hospital para tratar as mordidas e fazer uma avaliação psiquiátrica. Os policiais disseram que ela seria acusada de invasão de propriedade, tentativa de incêndio criminoso, violação de medida protetiva e possivelmente tentativa de machucar alguém gravemente, já que colocar fogo em uma casa com pessoas dentro é considerado tentativa de causar mal. Daniel chegou em casa bem na hora de ver Sarah sendo levada na ambulância. Ele ficou chocado quando soube de tudo o que havia acontecido. Nós passamos a noite na delegacia dando depoimentos e fornecendo todas as evidências das câmeras de segurança. O mais incrível é que finalmente,
Meus pais viram o quão perturbada Sarah realmente é. Edit 1. Os cachorros não foram considerados perigosos pela polícia, porque estavam defendendo a propriedade de um intruso que estava tentando cometer incêndio criminoso. Eles agiram dentro dos instintos normais de cães de guarda. Edit 2. Sarah está internada no hospital há 3 dias. Além das mordidas, ela aparentemente teve um colapso mental completo e está sendo avaliada por psiquiatras. Edit 3. Para quem está perguntando se Daniel chegou a ver Sarah no hospital, não. A medida protetiva continua valendo, e nós não queremos ter nenhum contato com ela. Edit 4. Nossos pais finalmente ligaram pedindo desculpas. Eles disseram que não tinham ideia de que Sarah estava tão perturbada e que se sentem terríveis por terem acreditado nas mentiras dela. Atualização final. Pessoal, essa vai ser minha última atualização sobre essa situação completamente insana. Muita coisa aconteceu desde que Sarah foi parar no hospital, e finalmente parece que nossa vida está voltando ao normal, ou pelo menos tentando voltar. Primeiro, vou contar sobre a situação legal. Sarah foi formalmente acusada de múltiplos crimes: invasão de propriedade, tentativa de incêndio criminoso, violação de medida protetiva, falsas acusações, difamação, perseguição e destruição de propriedade. Nosso advogado disse que com todas as evidências que temos, incluindo as gravações das câmeras, depoimentos de testemunhas, e agora o flagrante dela tentando colocar fogo na nossa casa, o caso é praticamente incontestável. A avaliação psiquiátrica revelou que Sarah tem sérios problemas mentais que aparentemente nunca foram diagnosticados ou tratados adequadamente. Os médicos disseram que ela apresenta sinais de transtorno de personalidade borderline, obsessão e possivelmente outros distúrbios. Ela vai precisar de tratamento psiquiátrico intensivo, provavelmente em uma instituição especializada. O juiz decidiu que Sarah vai ficar em custódia psiquiátrica por pelo menos 6 meses para avaliação e tratamento. Depois disso, dependendo do progresso dela, ela pode enfrentar julgamento criminal pelos crimes cometidos. A medida protetiva foi estendida por 2 anos, e se ela tentar qualquer contato conosco durante esse período, vai direto para a prisão. Meus pais vieram nos visitar na semana passada, e foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Eles estavam completamente destruídos, dizendo que se sentiam terríveis por terem acreditado nas mentiras da Sarah e por terem nos tratado tão mal. Minha mãe chorou por horas, pedindo perdão e dizendo que deveria ter percebido os sinais de que Sarah estava mentindo. Meu pai disse que sempre soube que Sarah tinha problemas, mas que nunca imaginou que ela pudesse chegar ao ponto de inventar acusações tão sérias e tentar colocar fogo na nossa casa. Ele admitiu que sempre teve um ponto cego quando se tratava da Sarah, porque ela era a filha mais nova, e que isso quase destruiu nossa família. Foi difícil perdoar eles, não vou mentir. Durante meses, eles escolheram acreditar em mentiras absurdas em vez de confiar em mim, sua própria filha. Mas eu entendo que Sarah é muito manipuladora e que ela aproveitou do amor cego que nossos pais tinham por ela. Estamos fazendo terapia familiar para tentar reconstruir nossa relação. Daniel está se recuperando bem de todo o trauma psicológico. Ele voltou ao trabalho normalmente depois que a empresa concluiu a investigação interna e confirmou que todas as acusações eram falsas. Alguns colegas pediram desculpas por terem duvidado dele, e seu chefe até ofereceu algumas semanas de licença remunerada para ele se recuperar do estresse. O seguro do carro finalmente foi liberado, e Daniel conseguiu comprar um carro novo. A seguradora também cobriu os danos da nossa casa causados pela tentativa de incêndio, que felizmente foram mínimos porque os bombeiros chegaram rapidamente. Nossos vizinhos têm sido surpreendentemente solidários. Depois de verem Sarah sendo presa tentando colocar fogo na nossa casa, até mesmo os que haviam acreditado nas mentiras dela mudaram de opinião. Alguns se desculparam por terem julgado a gente, e outros ofereceram ajuda para consertar os danos da propriedade. Os 2 ex-namorados da Sarah que me ajudaram com depoimentos disseram que se sentem aliviados por finalmente alguém ter conseguido expor o padrão de comportamento dela. Um deles disse que Sarah quase destruiu a vida dele completamente, e que esperava que ela finalmente recebesse a ajuda psiquiátrica que precisava. Sobre nossos cachorros, eles voltaram ao comportamento normal depois de alguns dias. O veterinário disse que eles só agiram por instinto de proteção, e que não há nada de errado com eles. Na verdade, eu estou orgulhosa deles por terem protegido nossa casa e nos salvado de algo que poderia ter sido muito pior. Daniel e eu decidimos não nos mudar. Esta é nossa casa, nós construímos nossa vida aqui, e não vamos deixar as ações de uma pessoa perturbada nos expulsarem do nosso lar. Instalamos um sistema de segurança ainda mais robusto e mantivemos as câmeras, mas agora é mais por precaução do que por medo real. A coisa mais difícil de todo esse processo foi perceber que minha própria irmã era capaz de mentiras tão elaboradas e ações tão destrutivas. Eu cresci com ela, dividi quarto com ela por anos, e nunca imaginei que ela pudesse me odiar tanto a ponto de tentar destruir minha vida completamente.
Os terapeutas que estamos vendo disseram que Sarah provavelmente sempre teve esses problemas, mas que eles foram se intensificando ao longo dos anos. Eles explicaram que pessoas com transtornos de personalidade como os dela podem ser extremamente manipuladoras e convincentes, mesmo para familiares próximos. O que mais me assombra é pensar no que poderia ter acontecido se Sarah tivesse conseguido entrar em casa naquela noite com a gasolina. Ela claramente estava disposta a nos machucar fisicamente para conseguir o que queria. É aterrorizante perceber que alguém da sua própria família pode representar uma ameaça tão real. Daniel e eu estamos mais unidos do que nunca depois de passarmos por essa provação juntos. Nossa relação foi testada de todas as formas possíveis, e conseguimos sair mais fortes do outro lado. Estamos fazendo terapia de casal para processar todo o trauma, e já estamos conversando sobre talvez tentar ter filhos no ano que vem, quando toda essa situação estiver completamente resolvida. Eu aprendi algumas lições importantes com tudo isso. Primeira, confie nos seus instintos. Eu sabia que algo estava errado com Sarah há meses, mas deixei outras pessoas me convencerem de que eu estava sendo paranoica. Segunda, documente tudo. Se não fossem pelas câmeras de segurança e pelos registros detalhados que fizemos, seria a palavra dela contra a nossa. Terceira, não tenha medo de tomar medidas legais quando necessário. Eu hesitei muito antes de envolver a polícia e os advogados porque Sarah era família, mas isso só permitiu que a situação escalasse. Quanto ao futuro, eu sinceramente não sei se Sarah vai conseguir se recuperar completamente dos problemas mentais dela. Os médicos disseram que com tratamento adequado, algumas pessoas conseguem aprender a controlar esses impulsos, mas que não há garantias. Eu espero sinceramente que ela receba a ajuda que precisa, não por ela, mas para que nunca mais possa fazer isso com outra família. Eu não pretendo ter contato com Sarah novamente, pelo menos não em um futuro próximo. Mesmo que ela se recupere completamente e se torne uma pessoa diferente, a confiança foi quebrada de uma forma que eu não sei se pode ser reparada. Ela mentiu sobre situações muito graves, tentou destruir a carreira do meu marido, manipulou nossos pais contra nós e literalmente tentou colocar fogo na nossa casa. Algumas coisas são imperdoáveis. Por enquanto, estou focando em reconstruir minha vida e meus relacionamentos com as pessoas que realmente importam. Daniel e eu estamos planejando uma pequena viagem de férias para nos desconectarmos de toda essa loucura. Nossos pais estão fazendo um esforço genuíno para reparar nossa relação. E nossos amigos verdadeiros nos apoiaram durante todo esse período difícil. Se tem alguém lendo isso que está passando por uma situação similar, meu conselho é: não ignorem os sinais vermelhos. Documentem tudo. Não tenham medo de buscar ajuda profissional. E lembrem-se de que vocês não são responsáveis pelo comportamento destrutivo de outras pessoas, mesmo que sejam da família. Obrigada a todos que acompanharam essa história maluca e ofereceram apoio e conselhos. Vocês não têm ideia de como foi importante saber que pessoas estranhas na internet acreditaram em mim quando minha própria família não acreditava. Espero nunca mais ter que fazer um update sobre essa situação. Edit 1. Para quem está perguntando sobre indenização, sim, nosso advogado está entrando com uma ação civil contra Sarah para cobrir todos os danos materiais e morais. Vai ser um processo longo, mas ele está confiante de que vamos conseguir. Edit 2. Sarah ainda está internada e vai ficar por mais alguns meses pelo menos. Os médicos disseram que ela ainda não tem condições de enfrentar um julgamento. Edit 3. Muita gente perguntando se eu sinto pena da Sarah. Sinceramente, sim e não. Eu sinto pena da doença mental dela, mas não sinto pena das escolhas que ela fez. Ela teve oportunidades de buscar ajuda e escolheu escalar a situação. Edit 4. Para quem está sugerindo que eu escreva um livro sobre isso, vocês são hilários, mas minha vida já teve drama suficiente. Só quero paz e normalidade agora. Edit final. Obrigada novamente pelo apoio de todos. Vou deletar essa conta em alguns dias porque quero seguir em frente completamente. Desejo sorte e paz para todos vocês. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.